Saudações, eu não quero celular. Meu nome é Murilo e eu quero distrair a loja. Saudações. No vídeo anterior, estava comentando sobre tudo ser proveniente de 7 perspectivas. Anteriormente, essas 7 perspectivas eram todas unidas. Elas eram 7 consciências equilibradas, se juntando, formando um foco central de luz, de cor brilhante, de cor branca, luminosa. Essa luz, ela possuía essas 7 qualidades, que são 7 perspectivas, 7 cores diferentes, que juntas, combinadas e equilibradas, formavam a luz branca. Porém, para que a manifestação temporal fosse desenvolvida, foi preciso um processo de dissociação, como se houvesse uma discórdia entre essas 7 consciências. São 7 seres que é conhecido nas filosofias religiosas mais atuais como anjos, como os 7 anjos da presença, que são também as 7 cores do arco-íris, são também as 7 notas musicais, 7 frequências principais da vibração, da energia. Quando essas 7 cores se dissociaram, elas começaram então um processo temporal, em que elas vão se reequilibrar aos poucos, se unir novamente aos poucos. Essa filosofia, ela não é minha, ela é uma síntese de muitas outras filosofias do passado e também do futuro, que eu venho tentando fazer uma síntese para tentar facilitar um pouquinho a compreensão para as pessoas que estão um pouquinho afastadas desse tipo de conhecimento. Então, nesse processo de desenvolvimento, é citado pela Bíblia como os 7 dias da criação. Muita gente acha que a gente já passou pelos 7 dias da criação e que a criação já foi completa e tal. Só que isso não é uma realidade, porque a criação ela é contínua, permanente e cíclica. Essas 7 consciências, esses 7 fragmentos, eles se segregaram com o objetivo de alcançar o livre-arbítrio, a liberdade. Cada uma delas alcançou a liberdade individual, causando a fragmentação do ponto. Porém, conforme o tempo se desenrola, esses pontos vão se reunindo e concentrando novamente a sua força, sua energia, sua luz, para que eles possam novamente se reorganizar no centro, criando novamente a 8ª perspectiva, que é a síntese das 7. Então, o objetivo da criação de Deus é completar os 7 dias de criação, formando o total da criação, que seria um ciclo infinito de repetição, de 1 a 7, no qual ele volta para o 1, sempre em uma 8ª superior, sempre em um processo infinito de desenvolvimento. No começo, nós criaturas fomos nos condensando, desenvolvendo a consciência do primeiro anjo, da primeira consciência. Essa consciência, ela é uma consciência densa, é a consciência mais densa que existe. É daí que surge o nosso mundo mineral. Eu fiz alguns desenhos aqui, eu vou tentar explicar mais ou menos. Na nossa coluna vertebral, na nossa espinha dorsal, existe um processo de desenvolvimento da energia, que é feito pela nossa medula espinhal. A nossa medula espinhal é capaz de produzir todo o nosso sangue, nossas hemácias.
ela é responsável pela distribuição da energia pelo nosso corpo. E conforme nós fomos desenvolvendo, nós fomos desbloqueando cada vez mais acessos, mais características dessa energia. No começo, então, a energia mais densa, que era mineral, era quando surgiu a matéria densa, sem vida, uma matéria sem movimento, ela apenas é. Depois, a gente passou para o segundo nível, que foi o nível vegetal. A partir daí, a gente passou a sentir. O vegetal, ele sente, porém ele não se movimenta, e ele não tem vontade, não tem desejo. Ele simplesmente sente, recebe a luz e cresce com a recepção. Após esse nível, a gente alcançou um terceiro nível de evolução, que foi o nível animal. No nível animal, a gente alcançou o terceiro anjo, terceira consciência, que foi a consciência responsável pelo desenvolvimento da individualidade, do ego. Então, a planta que antes só recebia, se alimentava da luz, passa então a desenvolver o desejo. Ela começa a querer. E a partir daí ela começa então a se movimentar. Ela começa a desejar para si própria, querer para si própria. Então, a planta começa a desenvolver movimento, começa a se transformar em animais. Porque eles começam a se mover em busca de mais energia, para querer receber para si próprio. Foi aí então que surgiu o ego. A partir desse terceiro nível, mais uma luz se uniu ao aglomerado, que foi o quarto anjo. Essa quarta força foi a força hominal. Na terceira, a gente desenvolveu o ego, o desejo de receber para si próprio. A partir daí, a gente teve então que desenvolver um equilíbrio sobre essa característica, para que nós não recebêssemos só para nós próprios, causando um desequilíbrio, mas sim compartilhando entre nós. Foi aí que a gente partiu da emoção, que nos traz a necessidade, nos traz o desejo, a ânsia de perseguir, e nos traz o amor hominal, nesse quarto princípio. O amor é o que vai permitir o altruísmo e vai permitir com que o ser compartilhe aquela energia que ele absorve da luz. Nós estamos num processo de transição agora, em que nós vamos partir do hominal para um nível superior de evolução. Muitos seres humanos já estão alcançando esse estado de consciência, não de forma perfeita, mas parcial. O que com o tempo vai sendo plasmado cada vez mais, trazendo cada vez mais esse quinto princípio, esse quinto dia da criação. O nosso desafio nesse suposto apocalipse que está acontecendo exatamente agora, nesse momento, é exatamente sair desse quarto princípio e alcançar um quinto princípio. Essas quatro bases da nossa realidade atual, física, ela não é estranha. Ela é experimentada de diferentes formas, interpretada de diferentes formas, por várias filosofias, várias religiões, pela ciência. E todos eles chegam em um consenso de que nós estamos, sim, desfrutando de quatro princípios básicos da manifestação física. Esses quatro princípios básicos juntos formaram um aglomerado de quatro consciências juntas. Essas quatro consciências, que é a consciência mineral, vegetal, animal e hominal, são consciências egóicas, são consciências individuais, consciências inferiores, consciências elementais. São considerados também, pelo hermetismo, como as quatro forças, os quatro elementos: fogo, ar, água e terra. São os quatro elementais da natureza.
É visto em outras religiões, como Candomblé, Umbanda, como os orixás, os elementais da natureza. São vistos como os espíritos animais do xamanismo. São vistos como os elementais da bruxaria. E até o próprio cristianismo, o judaísmo e cristianismo, eles absorveram esse conhecimento e criaram sua própria interpretação. Essas 4 forças, elas têm uma vontade que deve ser vencida, que é uma vontade de poder, é uma vontade de controle. Então, essa vontade, essas 4 perspectivas estão unidas, lutando contra as outras 3 perspectivas que ainda estão ocultas. Então, elas vão fazer de tudo para impedir o desenvolvimento da consciência básica, mineral, até a última. Porque ela quer parar na nominal. Ela está satisfeita com ela mesma. Porém, a consciência deve vencer esse desafio para que ela possa superar o egoísmo, possa superar os preconceitos, a discriminação, alcançar a compreensão do amor e conseguir subir para o próximo nível de desenvolvimento. Os judeus e cristãos chamam essas 4 forças de tetragrama. Essas 4 forças são chamadas de Yod, Ré, Vav, Ré. Cada letra do alfabeto hebraico representa um número. Esses números estão relacionados com as 4 qualidades, as 4 bases nitrogenadas do nosso DNA. O nosso DNA ele é composto por 4 bases nitrogenadas que formam um tipo de alfabeto de 4 letras que vão se organizar e descrever a nossa estrutura biológica como se fosse um texto. Esse Yod, Re, Vav, Re é o mesmo Jeová da igreja evangélica, ou Jeová, ou Yehoyavi, ou Javé. Não importa, são pronúncias diferentes do mesmo nome. E essas religiões patriarcais que pregam esse princípio, que cultuam esse princípio como um Deus, estão presas nessa influência oposta que esses 4 princípios causam em oposição aos 3 futuros. E ela deve ser vencida. Esses 4 princípios, eles se referem também aos 4 querubins do trono de Deus. Na revelação de Apocalipse, no Apocalipse de João, ele descreve o trono de Deus como havendo 4 querubins. Ele descreve os querubins e no centro dele havendo um 5º que era como um cristal. Esse 5º como um cristal é o tom, o 5º que nós estamos alcançando, que é o som que vai dar o tom à vibração, vai determinar a vibração da matéria. Então, esses 4 princípios são os elementos que o 5º princípio vai utilizar como matéria-prima para a construção da sua realidade. Quando a nossa mente egóica está desequilibrada, ela se entrega a esses 4 princípios e forma o pentagrama invertido. O pentagrama invertido. Significa que o éter, ou o tom da energia, ou o 5º princípio, está sendo controlado, vencido pelos 4, que são os elementais. Estão sendo vencidos pela natureza, pelo seu ser, pela sua recepção, passividade, pelo seu desejo egoísta
e pela sua incapacidade de amar. São a inversão desses 4 princípios que acabou sendo alimentado com o tempo como se fosse uma egrégora, como se fosse um ser que desenvolveu inteligência pessoal, livre-arbítrio individual e deve ser vencido. Para equilibrar essas 4 forças, a gente pode usar o poder do verbo. Esse 5º princípio que vai equilibrar os 4 é o verbo, é o tom do tetragramaton. Ele vai equilibrar os 4, vai dar o tom da vibração dos 4, definindo cada um, o lugar de cada um, definindo o trabalho de cada um, definindo a obrigação de cada um. Quando ele consegue equilibrar os quatro verbos, que começaria no pensar, se ele equilibra o seu pensar com o seu sentir, pensamento com a sua sensação, depois que ele sente o seu pensamento, ele deseja aquilo que ele sente. Ele não nega. Você vai sentir e não vai recusar, rejeitar aquilo que você está sentindo. Você vai pensar, vai sentir o que você pensou e você vai desejar aquilo que você pensou. Quando você deseja aquilo que você pensou, você consegue executar. Você consegue fazer aquilo que você deseja. E a partir daí você alcança o próximo nível. E você cria um sistema quádruplo que se autoalimenta. Os 4 forças equilibradas. Fazendo isso, equilibrando as 4 forças, pensar, sentir, querer e fazer, a gente consegue fazer uma coisinha que é chamada transfiguração. Essas 4 forças equilibradas, elas vão causar em nós uma mudança estrutural. Essa mudança estrutural, ela vem sendo pregada pelas escolas iniciáticas ao redor do tempo. É uma mudança estrutural que vai proporcionar para o nosso organismo biológico o desenvolvimento do 5º princípio. Equilibrando os 4 princípios, a gente desenvolve, depois da mudança estrutural, a gente alcança um estado chamado de transfiguração. A transfiguração é como a borboleta que entra em seu casulo, entra na sua introspecção para se transformar, para passar pela metamorfose, desenvolvendo a asa e alcançando os níveis superiores. É como uma borboleta. Quando você inicia esse processo de transfiguração, você recebe a visita de consciências dos níveis superiores. Porque equilibrando as 4 forças, você permite que as outras forças superiores, as 3 consciências superiores, se aproximem. Ao perceber a harmonia das 4 elementais, das 4 fundamentais, as outras vão se aproximando. A partir daí você recebe o que é conhecido pelas pessoas como a visita do anjo guardião, a visita do eu superior. Ele vai te trazer lembranças desse campo de vibração superior que eu citei no vídeo passado, fazendo com que você se recorde de todo esse processo. Você vai reviver a sua vida mineral, vegetal, animal e hominal, fazendo uma síntese de todas elas, alcançando um próximo nível de evolução. Essa transfiguração é reconhecida pelo cristianismo como a crucificação, onde o ser humano vai se crucificar, o seu ego
a sua individualidade, a sua personalidade vai ser sacrificada em prol desse desenvolvimento chamado de o plano de Deus. Quando você equilibra as 4 forças, você abre mão das suas vontades fragmentadas, dos seus desejos egoístas, e você alcança um estado de altruísmo, em que você vai servir de filtro, compartilhando a luz que você recebe de dentro da sua essência. Você vai alcançar um estado de consciência chamado Lúcifer. Lúcifer vem do grego lux fere. Lux fere, a luz que fere. Aquele que traz a luz, o portador da luz. Você vai ser um filtro que vai traduzir a luz de cima, permitindo que os seres abaixo, os elementais abaixo, recebam essa luz. E o processo continue. Continue. Ao se crucificar, realizando a crucificação por meio da transfiguração, a gente desinverte o pentagrama e coloca o éter, ou o tom, ou o espírito, acima das 4 forças elementais. Colocando ele acima das 4 forças elementais, você forma uma espécie de organização matemática e emocional da alma humana, permitindo a ligação do ser, criatura, com o ser criador. E a gente vai entrando em contato com os seres superiores. Fazendo isso, a gente vai equilibrar o nosso microcosmo, que é o pentagrama, com o macrocosmo, que é o hexagrama. O hexagrama. Tá meio torto aqui, mas dá para entender. Que é o macrocosmo, o que está fora de nós. A gente vai equilibrar o nosso mundo interno, nosso microcosmo, o universo interno, com o nosso universo externo. A partir daí a gente vai começar a receber conexão, mensagens por meio da intuição dessas consciências superiores que vão permitir a ascensão da energia para o 5º princípio, que seria um princípio de expressão. Você vai equilibrar o seu mundo físico com o seu mundo sexual, com o seu mundo emocional e o seu mundo compartilhado, o mundo de amor. Equilibrando os 4, então você começa a desenvolver a habilidade de expressar isso por meio da palavra. Você se torna o 5º princípio. O 5º princípio é o verbo, aquele que tem a infinita possibilidade de vir a ser, dando o tom às outras realidades e equilibrando a sua consciência. O básico é nessas 4 forças, nessa parte do conhecimento que eu estou passando. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o 5º princípio, que está aparecendo e está presente em muitas pessoas atualmente. E vai ficar mais evidente cada vez mais conforme a egrégora inversa, chamada Jeová, for vencida. Essa que é tão conhecida pelos cristãos, mas que na verdade é aquele Satã que se faz de anjo de luz,
Se você ler a Bíblia, você entenderá o porquê eu chamo esse ser de Satã que deve ser vencido.